Olá a todos, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso conjunto de videoaulas aqui, pessoal. Hoje nós vamos implementar o insert de funcionário na grid. Pessoal, para a gente trabalhar com insert, utilizando o framework do OpenSwing, nós temos que adicionar um botão de insert na nossa grid aqui e um botão de save. O botão de insert, quando a gente clicar nesse botão, vai ser liberado a grid para a gente poder informar os dados nela. E o botão de save, consequentemente a isso, quando a gente clicar no botão de save, a gente vai chamar um método lá do controle do framework, que é o método insertRecord, onde que a gente vai receber uma lista de objetos no formato do VO da grid, para a gente poder trabalhar com essas informações no banco de dados, certo? Vamos inserir aqui então, pessoal, o botão de insert na nossa grid. Insert, pesquisar ele aqui, insert button e o botão de save aqui, certo? Pessoal, que é o seguinte, a gente criou os botões aqui, insert e save, agora a gente tem que vincular esses botões na grid. Selecionar a grid aqui, aqui a gente vai ter, quer ver? Insert aqui, ó, insert button, opa, aqui é import, insert button, aqui a gente tem que vincular esse botão aqui, ó, insert button, certo? E no botão de save, nós temos que vincular o botão de save aqui, save button, certo? Pessoal, aqui é o seguinte, é isso, nós criamos os botões aqui, de insert, de save, e vinculamos esse botão na nossa grid aqui. Agora, pessoal, vamos organizar, já que a gente vai trabalhar com insert, vamos organizar as colunas que são obrigatórias do banco de dados. Vamos organizar essas colunas de acordo com as colunas que não podem ser nulas aqui no banco de dados. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Certo. Salário pode ser nulo, data de saída pode ser, complemento, número e CEP aqui. Todas essas colunas que podem ser nulas aqui, a gente vai deixá-las como não obrigatórias, certo? Selecionar todas as minhas colunas aqui. Tá, e para a gente trabalhar, pessoal, com essas colunas obrigatórias utilizando o framework do OpenSwing, ele valida os campos para a gente de forma automática, quando a gente clica no botão de save, nós temos que deixar essa opçãozinha aqui, se a gente quiser que ele valide automática, essa opçãozinha aqui marcada, required aqui, ó, certo? Então, nesse caso aqui, eu marquei todas como obrigatórias, e agora eu vou tirar essas que podem ser nulas aqui. Salário. Vou selecionar todos de uma vez só aqui, salário, data, número complemento e CEP. Salário, data de saída, número complemento e CEP. Certo, e vou marcar elas aqui como não requerida, certo? Ou seja, não obrigatórias. Beleza, pessoal? Ah, tá. Eu também vou deixar essa coluna aqui como não obrigatória por enquanto, pelo fato da gente não estar trabalhando com o nosso lookup ainda. Em aulas futuras, como eu já havia falado para vocês algumas vezes, a gente vai trabalhar com esse lookup. A partir do momento que a gente digitar o cargo ali no campinho, na coluna de cargo, ele já vai completar para a gente de forma automática e a gente já vai organizar também o ID de cargo no nosso objeto aqui de forma automática a partir do lookup, certo? É isso aqui, pessoal, a parte da visão. Agora, vamos organizar a parte do controle aqui. A parte do controle aqui, para a gente trabalhar com insert, nós temos que implementar esse método aqui, ó. Insert record aqui. No nosso controle aqui. Bom, vamos Ctrl V aqui. Organizar esse cara aqui para subscrever o método. Tá. Aqui, pessoal, é o seguinte. Deletar isso aqui. Ele quer que a gente retorne aqui para o framework um response aqui, ó. Já vou retornar direto aqui, ó. Return this ponto. Já vou chamar o método DAO. E esse método DAO que vai ser responsável por inserir os dados para a gente na nossa tabela funcionário, ele já vai retornar esse response para a gente. This ponto funcionário DAO, ponto, vou dar o mesmo nome aqui, insert record. E vou passar como parâmetro aqui a minha lista de objeto
que o framework me passou aqui, certo? E vou criar esse método lá no DAO. Bacana, né, pessoal? Para a gente inserir os dados a partir do framework, a gente só precisa disso aqui, certo? Se a gente precisasse validar outras informações aqui, por exemplo, validar o CEP, ou validar aquela questão da data, uma data maior que a outra, a data final não pode ser menor do que a inicial. Ou seja, aí a gente poderia ter algum método aqui do framework que eu vou passar para vocês em outras aulas no futuro, que são alguns métodos que são chamados para validar essas informações para a gente aqui, antes de ser chamado esse método de insert record aqui, certo? São métodos de controle que o framework oferece para a gente. Eu quero validar uma informação antes de inserir no banco, eu quero validar uma informação antes de salvar, eu quero fazer alguma operação depois que inserir, entendeu? Aí a gente consegue trabalhar com alguns métodos que o framework já oferece para a gente, utilizando os seus controllers aqui. Basta a gente entender os métodos de validações, quando e onde chamá-los e usá-los, certo? Então é só esse método aqui mesmo por enquanto. Aí, pessoal, vamos trabalhar com esse método de insert aqui no DAO. Para a gente adiantar aqui a nossa aula aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos copiar esse cara aqui, ó, que é o nosso método de testar a conexão aqui. Aí a gente vai entender ele novamente. Certo? Vou mandar importar tudo aqui. Tá. Aqui, nesses caras aqui, nas exceções, a gente vai trabalhar com a nossa classe de alerta aqui, por enquanto. Certo? Aí aqui vai ficar o seguinte: erro ao inserir o funcionário. Erro ao inserir um funcionário. E aqui vai ficar erro ao fechar o PS. Certo? Aqui, pessoal, ele quer que a gente retorne para o nosso controle, ele quer que a gente retorne um response aqui, ó. Certo? Aí esse retorno aqui vai ficar o seguinte, vai ficar assim, ó, return new vo list response. Vamos utilizar esse cara aqui. Aí aqui a gente vai retornar a lista de objetos que a gente está inserindo agora. Vai retornar um falso aqui. E aqui ele quer o tamanho dessa lista, ponto size aqui. Basicamente é isso aqui o nosso retorno, certo? E já vamos fazer a conversão aqui também, na assinatura do método aqui, para o tipo de objeto que ele está passando aqui. Certo, pessoal? Aqui é o seguinte, agora, deixa eu criar uma variável do tipo string aqui também, string SQL, para a gente organizar o nosso SQL aqui. Deixa eu deletar esse cara aqui. Certo, pessoal. E aqui também agora, nós temos que criar um for aqui. Vamos criar um for para a gente poder andar nos dados dessa nossa lista aqui, para a gente poder trabalhar de formas individuais. Essa nossa lista de VO, certo? Vamos criar um for aqui. Vamos utilizar esse cara aqui para completar para a gente. Vamos renomear esse cara aqui para VO. E vamos recortar esse cara aqui e colar aqui dentro. Certo, pessoal? Basicamente é isso aqui. Vamos trabalhar com o nosso SQL aqui agora. Vamos utilizar esse recurso aqui, ó, para a gente gerar o insert de forma automática aqui para a gente. Insert aqui. Deixa eu recortar isso aqui. Copiar. Vou colar na nossa variável do tipo SQL aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte. No nosso caso aqui, o ID, a gente não precisa informar esse ID aqui, porque o banco já auto incrementa para a gente esse ID considerando o último dado inserido lá na tabela de funcionário. Ou seja, a gente não precisa informar esse ID, certo? E esses outros caras aqui, eu vou estar deixando só o ponto de interrogação, para a gente estar trabalhando com o prepared statement logo abaixo aqui.
Certinho, pessoal. Então aqui agora a gente tem que vincular aqui, nós temos que organizar os valores que vai ser inserido no banco de dados para gente, certo? Vamos começar aqui, ps.set string, certo? E aí, pessoal, essa ordem aqui, ela representa essa ordem dos parâmetros aqui, ó, do prepare statement aqui. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho o primeiro ponto de interrogação, ele representa o nosso nome aqui, nome do funcionário, certo? Aí aqui vai ficar o seguinte, vai ficar vo.getNome, certo, pessoal? Basicamente é isso aqui. Só que é o seguinte, para não dar problema para a gente de nulo no banco de dados, é claro que a gente já trabalhou, nós já tratamos colunas obrigatórias, a gente só vai passar para cá os valores que realmente for necessários para o banco. O framework vai validar para a gente as colunas que são obrigatórias, mas mesmo assim, a gente vai fazer uma boa prática aqui, ó, que a gente vai verificar se esses valores aqui, se esses valores informados aqui no VO, se eles estão nulos. A gente vai utilizar aqui, pessoal, o operador ternário do Java, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se esse cara aqui for igual a nulo, a gente vai setar o valor de vazio para ele, para esse valor de vazio e para o banco de dados. Se não, a gente vai pegar esse cara aqui e a gente vai dar um trim nele aqui. Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida em operadores ternários do Java, podem dar uma pesquisadinha na internet, mas basicamente é como se fosse um if. Um if que você teria 2, 3 linhas, ele é simplificado em apenas uma linha. Ou seja, basicamente você tem o seguinte aqui, ó. Se esse cara aqui for nulo, você coloca para mim, nesse parâmetro aqui, o valor de vazio. Se ele não for nulo, você pega o seu valor e dá um trim nele para a gente remover os espaços. Certo, pessoal? Pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e vou organizar esses parâmetros aqui para a gente. Assim que eu finalizar aqui, eu volto e a gente continua, beleza? Pessoal, voltei aqui. Ficou assim, pessoal. Ficou o seguinte aqui, ó. A gente tem o primeiro parâmetro aqui, do nome. Se for nulo, a gente seta vazio. Depois a gente tem o sexo aqui também, trata no nulo. Depois a gente tem o salário aqui. O salário ficou o seguinte, se ele for nulo, a gente vai setar 0 para ele, no banco de dados, certo? Caso contrário, ele vai pegar o salário do funcionário normal. Aqui, pessoal, é o seguinte, aqui eu tive que ter esse new date aqui, ó, para a gente converter a data que vem do framework, que ela vem no padrão do Java Util. A gente tem que converter essa data para o padrão SQL do banco de dados, o padrão java.sql do banco de dados, certo? A gente olhar aqui essa classe aqui, ó, é uma classe do date do SQL, certo? Aí, basicamente aqui eu dei um new date aqui do SQL e passei a minha data aqui do padrão util que veio do framework, certo? E aí, pessoal, eu já sei que aí eu não tratei nulo aqui, porque a data, no caso a data de entrada, ela é sempre obrigatória. O framework vai tratar pra gente lá, certo? No meu caso aqui, a data de saída, eu fiz isso aqui, ó. Se ela for nula, você vai inserir de fato nulo o banco, porque o banco aceita essa data de saída nula aqui. Caso contrário, ele vai convertê-la pra gente também de forma automática aqui. Ele deu um new date aqui, passei a data de saída e ele vai converter pra gente no padrão do SQL, certo? Cidade, logradouro, número, tratando nulo também, complemento, bairro, UF, CEP. Detalhe no CEP aqui, pessoal, é que eu removi a máscara aqui, ó. Eu fiz uma expressão regular aqui para remover essa máscara para a gente aqui de forma automática também, certo? Basicamente, se o CEP for nulo, ele vai estar vazio, senão ele vai remover essa máscara aqui para a gente, utilizando essa expressão regular aqui, onde que for ponto e tracinho, ele vai colocar vazio e depois vai dar um trim para a gente de forma automática. Esse último parâmetro aqui, pessoal, é o parâmetro do cargo, certo? Depois que a gente organizar o nosso lookup também, a gente vai voltar aqui e só organizar para pegar o FK de cargo aqui de forma automática também. Mas por enquanto aqui, para a gente ver que o cargo carregou certinho lá, eu vou utilizar o cargo que a gente já tem no banco de dados, que eu acredito que seja o suporte. Certo, pessoal? E ficou dessa forma aqui o nosso insert. Vamos testar aqui então. Vamos vir aqui na visão, vamos executar o projeto. Beleza? Aí eu vou clicar no botão de... Deixa eu só aumentar essa tela aqui um pouquinho, pessoal.
Vamos aumentar essa tela aqui um pouquinho. Vamos deixar assim. Deixa eu executar novamente. Certo, pessoal? Esse tamanho aqui ficou bom agora. Vamos inserir o nosso primeiro funcionário aqui. Vamos chamar de Amanda. Sexo feminino. Salário não precisa, não é obrigatório. Data de entrada. 1º/6 aqui. Data de saída não precisa. Cidade. Nápoles. Logradouro. Rua 5. Número não é obrigatório, a gente não precisa informar. Complemento não é obrigatório. Bairro. Bairro 5. UF. GO. CEP não é obrigatório e cargo também não. Vamos salvar esse funcionário aqui. Certo, pessoal? Foi inserido com sucesso, não deu nenhum erro aqui. Deixa eu só atualizar aqui para gente ver, para ele buscar o cargo aqui desse funcionário. Ou seja, deixa eu inserir um segundo funcionário aqui agora. Deixa eu só alterar, pessoal, um detalhe no nosso controle, para que depois que a gente inserir o funcionário, ele já carregar para a gente, já dar um reload na nossa grid, para ele já atualizar esse cargo aqui para a gente. Tá, esse método aqui, pessoal, a gente vai utilizar um dos métodos de controle do framework, que é esse cara aqui, ó, after insert. After insert grid. Ou seja, vamos sobrescrever esse método aqui. Para depois que a gente inserir os dados na grid, a gente vai recarregar ela também de forma automática aqui para gente. Vamos subscrever aqui. E aqui, nós simplesmente vamos pegar essa grid aqui. Ponto. Reload data. Certo? Vamos salvar aqui, vamos voltar aqui na nossa visão, vamos executar novamente. Eu já tenho um funcionário aqui, Amanda. Vamos inserir um novo funcionário agora, chamado Marcos. Sexo masculino. Salário, vamos informar um salário agora, R$1.000. Data de entrada 2. Vamos inserir uma data de saída também, que é o final desse mês agora, só para a gente testar mesmo. Anápolis. Rua 6. Vamos inserir um número também dessa vez. Número 5. Complemento 5. Bairro 6. UF. GO. Vamos inserir um CEP aqui também. Pessoal, a gente não está validando o CEP ainda, tá? Por isso que eu vou colocar esse CEP aqui mesmo aqui. Só para a gente poder testar mesmo o nosso insert aqui com todos os campos, certo? O cargo, não vou informar o cargo, porque ele já vai setar para a gente aquele cargo lá de suporte de forma automática. É o seguinte, quando eu salvar aqui, ele tem que salvar no banco de dados e já tem que recarregar para a gente esses dados aqui para a gente de forma automática e já tem que aparecer o cargo do funcionário Marcos que eu acabei de inserir aqui, certo? Vou salvar. Ou seja, pessoal, perfeito, tudo funcionou tranquilamente aqui, não deu erro nenhum, eu salvei o funcionário e ele já recarregou para a gente de forma automática os dados na nossa tabela aqui. Certo, pessoal? Bacana, né? Deixa eu só mostrar um detalhezinho para vocês aqui também. Se eu quisesse inserir mais de um funcionário de uma vez, bastaria eu organizar esse cara aqui, ó, max number of rows on insert aqui, ó. Ou seja, número de linhas que eu posso inserir de uma vez, certo? Número máximo de linha que eu posso inserir de uma vez. Eu poderia colocar aqui, ó, sei lá, 10, vou colocar só 10 aqui. Só 10, eu poderia colocar mais, 10.000, enfim, eu poderia estar importando os dados do Excel. Enfim, esse cara aqui fica ao critério de vocês mesmo. Ou seja, se eu clicar para inserir um novo funcionário aqui agora, se eu apertar para baixo, ele me dá a opçãozinha para me inserir mais de um funcionário, certo? Tô apertando setinha para baixo e para cima. Bacana, né, pessoal? E basta eu informar os meus funcionários aqui de uma vez só, clicar no meu botão de save aqui, porque nesse momento aqui ele vai validar a coluna obrigatória, tá? Porque o framework valida mesmo. Bastaria eu informar
os meus funcionários aqui, clicar no botão de Save, que pelo fato da gente estar trabalhando aqui com o framework, ele já passa a lista de funcionários para a gente aqui, e aqui no nosso banco de dados aqui, a gente está trabalhando com esse for aqui também, que pega funcionário por funcionário, e a gente insere funcionário por funcionário no banco de dados. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado a todos.